Então, galera, chegamos aqui na nossa quarta corrida, ok? Da primeira aula e última. Mais uma corrida abaixo de 3, tá? O favorito começando com uma odd abaixo de 3 e acima de 2. Temos uma corrida aqui às 11h50 da manhã, de 3 milhas e 1 furlong, ou seja, uma corrida mais longa do que a anterior. Agora uma corrida CHS, também de salto. E a liquidez, 753 mil. Um pouco menor a liquidez do que as corridas anteriores, se você observar, ok? Então, o fator liquidez é muito importante nos cavalos. Isso vai fazer com que o mercado especule um pouco pro alto. Às vezes você entra, a galera começa a colocar a lei para subir. Então, tome muito cuidado com a liquidez, ok? A gente vai ver isso aqui ao longo da corrida. Eu considero esse trader que eu vou fazer agora, esse tipo de trader que eu vou fazer, extremamente avançado, ok? Extremamente avançado. Eu vou manter a mesma linha que a gente fez, só que vai acontecer uma coisa nessa corrida um pouco diferenciada, ok? Preste atenção. Vamos lá, vou tocar aqui. Mantendo a mesma regra. Back no favorito, pouco lay nesse favorito e o segundo lugar subindo. Sempre isso, galera. Sempre. Tá? Sempre isso. Logo de cara, eu já começo a corrida com a barrinha verde já bem adiantada. Por quê? Isso para vocês gravarem uma coisa. Nunca, galera, quando no início da corrida eu entro, mesmo tendo esses 1244 aqui, eu não fico me aventurando no mercado. Só porque entrou 1244 eu vou sair aqui me aventurando, entrando. Não. Sempre espera. Lembra que eu falei? Sempre espera, sempre. Espera os nossos indicativos. Muito dinheiro entrando em back, nada em lay e o nosso segundo cavalo aqui, que por sinal, nosso segundo cavalo é melhor do que os anteriores, tá? Os outros, salvo me engano, as odds estavam maiores, ok? E temos um fator agora. O terceiro cavalo já é melhor. Um era 11, o outro era 8, ok? E esse é 4.7. Então agora nós temos 3 cavalos com possibilidade de ganhar. Então nesse tipo de corrida complica mais um pouco. Porque agora eu não vou olhar só para o segundo, eu também vou olhar para o terceiro, porque o terceiro pode passar o segundo e automaticamente ele vira o segundo dessa corrida e é para ele que eu vou olhar. E aí o que eu faço? Se o terceiro passar o segundo, barra de espaço. Aperto barra de espaço porque aí eu vou reorganizar os cavalos em ordem de favoritismo. Barra de espaço do teclado, valeu, galera? Só para frisar bem. Logo de cara é o seguinte. Eu tenho 1257 ali a favor do cavalo que eu quero operar em back. Só que tem um detalhe. Eu tenho 769 contra o favorito, ou contra o segundo lugar, desculpa. E tenho também bastante lei ainda contra o terceiro. Então, até então está acontecendo tudo que a gente quer, ok? E começa, ó. Só que, olha o que acontece, galera. O cara que se aventura no mercado, vou voltar desde o início para você ver. Começa a corrida. O cara vê 1259, 198 e ele quer entrar. Ele acha que essa distância aqui, ó, é suficiente para ele entrar. Ou seja, pô, o André falou, ó, não tem nada em lei aqui, tem muito back, o segundo está subindo, não vou entrar. Pô, galera, olha a distância que tem aqui, de 2,52 para 2,46. Isso aqui é suficiente para entrar? Não. E isso aqui em back é quantidade suficiente de dinheiro para eu entrar? Não. Claro que não é. Ok? Claro que não é. E tá lá, ó. Olha o que acontece com aqueles 1000 e pouco. Pum, desaparece como no passe de mágica, olha só. Olha o que acontece. Pum, desapareceu. Então tem que tomar, galera, muita atenção nisso. Não é porque o cara botou dinheiro ali que eu vou sair me aventurando. Espera uma confirmação, uma entrada brusca de dinheiro.
A galera tirando lei, quase nada em lei, o segundo subindo. Espera aqueles indicativos que a gente viu na outra aula, porque senão é prejuízo certo, ok? Senão o que você quer vai ao contrário de você, rápido. Olha lá. Bom, começa a entrar muito back, ok? Agora sim, ó, já não tem muito lei, mas mesmo assim ainda não me aventuro. Vou olhar para o segundo. E também agora vou olhar para o terceiro. Olha lá o terceiro também, arrumando uma ideia, ó, 4.2 lá. Tô olhando para todos. Pode ver que, ó meu mouse, ó meu mouse passeando. Tô olhando. Não tô me aventurando em nada. Até agora não fiz uma entrada no mercado. Pode ver, ó. Percebo que entra dinheiro em lei, ó, 638, 319. Não entrei no mercado. Tô aguardando, velho. Tô aguardando. Apesar do meu segundo estar resistindo, eu tô ligado já também no terceiro. Olha só o que tá acontecendo com o terceiro, ó, descendo. Ó. Por isso que eu tô lá. Eu fui para lá, vou botar o mouse lá. Meu terceiro sai. Olha só o que eu faço. Estou operando no terceiro, por isso que eu falei que é um trader um pouco mais avançado. 3,75. E o meu cavalo 1 continua oscilando, ou seja, não se decide o que quer. E o cavalo 2 também ficou naquilo ali, 3,50, 3,45, 3,50. Olha a quantidade de lei que está nessa. Eu falei, vou me aventurar aqui no terceiro cavalo. Por quê? Tenho bastante lei contra o segundo. O meu não tenho back a favor do primeiro. Pum. Vou me aventurar aqui no terceiro cavalo. Por quê? No terceiro cavalo, eu tenho 1481 contra ele em 3,55. Mas aqui eu não tenho nada. E como é uma odd alta, esse valor aqui em back do terceiro cavalo é suficiente para eu fazer um tick ou dois. Ó. Ele me pega, qual é o meu sonho? Meu sonho é ele me pegar aqui agora, que me pegou, e eu já boto para fechar um tick aqui. Como é uma odd alta, olha lá. Bom, faço meus primeiros 10 centavos. Não é uma fortuna, mas são 10 centavos. Com 8 dólares, pum. Tô aqui, ó. Ele volta para 4. Quando ele volta para 4, imediatamente eu já saí dele. Aí já volto a olhar para aqui para o meu primeiro e para o meu segundo. Tô olhando. Lembrando que agora eu tô com 8 dólares. Tô olhando. Tô olhando para os 3 cavalos. Até agora eu não fiz nada. Percebi que entrou ali, ó, 1146 no primeiro cavalo. Vou me aventurar e sair entrando? Ainda não. Tô esperando. Tô esperando. Olha aqui o que aconteceu. Ó. Vou voltar rapidamente. Ó. Tô procurando. Tá, o cavalo por operar. 1 a 1. Ó. Entra 1438. Ok? Aqui do lado da odd 2,62. Vou me aventurar? Vou entrar de cara? Vou ser o primeiro a arriscar? Não, por quê? Eu posso entrar aqui abaixo dele e ele tirar esses 1438 e essa odd subir. Eu tenho que esperar mais pessoas entrarem, mais dinheiro entrar. Pum, pum, 500, 400, 300. Aí eu entro. Eu espero essa confirmação. Mesmo assim, eu olho para o segundo para ver se ele continua mal das pernas e agora vou olhar para o terceiro também. Ok? Tá lá, tô esperando. Tô esperando a confirmação. Percebi, galera, que o segundo continuou subindo. E o meu terceiro agora também não empaca, não anda nem desanda. Tá lá, ó. Tô esperando. Tô esperando para ver o que acontece. Ó, tô procurando o cavalo o qual eu vou operar, ó. Tô esperando. Até agora, só 10 cents, ok? Só 10 centavos, estou esperando. Nada acontece. Lembrando que nós temos uma corrida aqui de 3 milhas e um furlong. E nesse tipo de corrida, como eu falei na anterior, de 3 milhas, geralmente o mercado começa a se movimentar com mais força, ou seja, as coisas realmente começam a acontecer na mudança das cores, do andamento da corrida, de verde para o amarelo, do amarelo para o laranja, do laranja para o vermelho, ok? Então, as coisas começam a acontecer aqui agora, do verde para o amarelo, e o mercado já sabe disso e começa a se movimentar mais bruscamente, dá uma olhada. Olha lá. E agora sim eu começo a pensar em entrar no mercado. Por quê?
mudança de cor, já sei que vai acontecer. Dou uma olhada para o segundo, vou lá, dou aquela olhada para o segundo. Percebo que ele continua ali mal das pernas, das patas. Percebo aqui o terceiro também, ok? Que ficou ali empacado, tem muito leio contra esses cavalos. Quem você acha que vai descer? Quem tem maior probabilidade de descer? É o primeiro, ok? É o primeiro. Então, beleza. Tô aguardando, mas de qualquer maneira, ó, tô olhando todos, porque tudo pode acontecer. Ó, tudo pode acontecer. Tô buscando, ó, o que fazer no mercado, porque até agora não tem nada para fazer. Pum. Percebo que acontece exatamente o que eu falei. O primeiro, ó, de 2,64, olha o que acontece. Muito rapidamente. De 2,64, olha o primeiro que acontece. Estou buscando, pum. Percebi que rapidamente comeu de 2,64 foi a 2,52. Voltou. Quando ele volta, eu já fico de olho. Ó. Pum, já boto para entrar. Porque ele foi de 2,64, vou voltar aqui para vocês visualizarem isso. 2,64. Tô procurando cavalo. Tô procurando cavalo para fazer alguma coisa. Pum, percebi que de 2,64. Percebe o olhar que vocês têm que ter no mercado de cavalo? Apesar de eu estar olhando o segundo e o terceiro também, eu estou de olho no primeiro, ou seja, você tem que ver várias coisas ao mesmo tempo no mercado de cavalo. Perceber os indicadores, olhar vários cavalos ao mesmo tempo, olhar lá a mudança lá da barrinha lá em cima, ou seja, é um conjunto de coisas. Isso se pega com o quê? Com treino, com prática. E você vai praticar com $50? Velho? Vai praticar com $100? Claro que não. Você vai praticar com 4, vai praticar com 5, com 6, com 8, com 10. Vai praticar com 10 depois de um mês e meio treinando. Que já é um dinheiro absurdo, $10. Ok? Para quem $10, para quem tem uma banca de 100, pô, já estamos falando de 10%. Já é bastante coisa, entendeu, velho? Então, é tanta coisa que você tem que olhar no mercado de cavalos ao mesmo tempo, que até você pegar esse treino, esse manejo de operar mercado, ou seja, de ver várias coisas ao mesmo tempo, custa tempo, ok? Então, até aprender as teclas de atalho X para retirar a aposta que ainda não foi correspondida, para botar embaixo, para tentar ser correspondida, a barra de espaço para organizar, ou seja, tudo isso ao mesmo tempo requer um pouco de treino. Um pouco não, muito treino, ok? Muito. Não vou mentir para vocês não. Eu opero cavalo esse tempo inteiro aí, todos os dias no mercado. Todos os dias, todos. Por isso que eu não opero segunda-feira. Porque isso é uma dica que eu já vou dar para vocês aqui na primeira aula. Nunca operem segunda-feira. Eu disse nunca. Porque segunda-feira é péssimo para os cavalos. Ok? Segunda-feira é péssimo. Não tenta treinar segunda-feira. Qualquer outro dia na semana você pode até operar. Domingo também costuma ser péssimo. Ok? Então, domingo e segunda-feira, esquece mercado de cavalos. E quando você perceber que o mercado está meio estranho naquele dia, ou seja, tu bota numa odd, a odd sobe absurdamente. Tu bota de novo, a odd sobe, não faça mais nada. Que é um dia que é do mercado, não é o dia do trade, é o dia do mercado. Então não faça mais nada. Tente minimizar um prejuízo, alguma coisa, e saia. Trabalhe no outro dia, ok? Tente treinar sempre no que eu estou falando. Primeira aula. Qual é a primeira aula? Odds entre 3 e 2. Então eu vou fazer corrida de salto, que é o que eu estou aprendendo, entre odds de 3 e 2, e só vou fazer isso. Se tiver essas odds, eu opero. Se não tiver, eu não opero. Vou fazer corrida rápida? Não, não vou, não aprendi ainda o que eu tenho que fazer. Ok? Vou fazer corrida de odd alta, acima de 3? Não vou fazer. Se tiver acima de 3, eu não opero. Então vamos voltar aqui para a corrida. Tá lá. Percebi que a galera colocou muito back. Qual é o meu sonho? Meu sonho é que ele suba aqui, ó, e me pegue a minha stake abaixo aqui de 2,64. E assim que me pegue, já desça para eu fechar, ok? Percebi que ele não pega, não me pegou, eu apertei X para sair. Vou aguardar de novo, porque perdi a entrada e estou esperando a confirmação. Não sai me aventurando, tá vendo?
Galera colocando um monte de dinheiro e até agora eu não fiz nada. Tô com 11 centavos. Ok? Não fiz nada. Tô aguardando a confirmação. Por quê? Porque percebi que o cavalo 2 deu uma descida, melhorou. Cavalo 3 não, mas o cavalo 2 melhorou. E nós estamos aqui ó, numa mudança de cor. A corrida está um pouco, está se aproximando mais. De cada vez que passa, está se aproximando mais da linha de chegada e o mercado começa a ficar mais movimentado, ok? As oscilações começam a ficar maior. Então, é isso que eu tenho que observar. Estou observando ó, o cavalo 2, o 3 e não faço nada até agora. Nadinha, nadinha, nadinha. Não sinto confiança alguma no primeiro cavalo por enquanto. Nem no segundo, nem no terceiro para fazer nada. Tô vendo. Tô vendo. Minha vontade de entrar? Incrível. Mas não tenho coragem. Porque os indicadores, esse cavalo aqui está muito oscilante, o primeiro. Não me dá confiança para entrar. E os meus indicadores não acontecem. Isso aqui, ó, essa distância aqui, ou seja, de lei, de falta de lei, não é suficiente. E essa quantidade de back aqui, ó, esse pouquinho, 100, 31, 116, 39, isso aqui é muito pouco dinheiro, velho, para poder te motivar a entrar no mercado. Vamos supor, você entra aqui, mil e poucos dólares, pronto. Isso aqui tudo é comido, vai lá 3. E tá você no mercado com puta de um prejuízo. Então tem que ser uma quantidade considerável de dinheiro. E dinheiros altos. 1.000, 700, 800. Para poder te suportar no mercado. Ok? Para poder te suportar no mercado. Sem contar o segundo lugar aqui que tem que subir. O terceiro que não pode dar. A mudança de cor lá em cima. Isso tudo tem que ser observado. Ok? E é isso que acontece. Ó, agora eu entro. Viu o que aconteceu? Eu vou voltar aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Você tem 301 dólares do lado de 2,44. Eu tô esperando. Ó. Tô esperando. Tô olhando os cavalos e tal. Começa a perceber que aquele 244 é comido. Rompe a loja de 2,50. Pum, entra. Eu percebo que entra muito dinheiro aqui em back agora. Olha lá. Uma rajada muito forte para baixo. Ó. Percebi que o segundo cavalo subiu e assim que ele subiu, desceu o primeiro. E aí é a minha motivação de entrar. Olha lá. Pum. O segundo desce, ok? Ele desceu. Mas o primeiro também dá uma rajada para baixo, o que me motiva a achar que ele vai me pegar e vai descer. Só que aqui foi uma péssima entrada. Porque nesse momento aqui eu olhei só o primeiro e esqueci o segundo. E o que acontece? O segundo dá uma queda muito brusca também. Olha só o que acontece. Ó. Ele tá lá em 3,30. Pum. Aí eu fico olhando o primeiro ó, e esqueço o segundo. Porque acho que o segundo vai continuar lá mesmo. Olho lá. Pô, eu dou até uma olhada para ele. Aí vejo o primeiro. Ó, pum, o primeiro desce. Aí eu falo, pô, vou botar em cima para fechar embaixo. Aqui, mistake, aqui esperando. Nisso que eu coloco, olha lá o segundo. Já está em 3. E o que acontece? Me pega os 8. Quando eu percebo isso, antes dele me pegar os 8 dólares, eu aperto o X para sair. E isso, galera, tem que ser milésimo de segundo. Porque pode pegar e subir muito rapidamente. É isso que é o treino nos cavalos. Essa é a sacada. Vocês têm que estar sempre ligados nisso. Dá uma olhada. O segundo cavalo está em 3,30. Aí eu não estou preocupado com ele. Porque tem lei suficiente contra ele. E eu estou aqui olhando. Aí eu percebo que o primeiro cavalo dá uma queda brusca. Pum. Só que eu acho que a queda, na rapidez do mercado, na minha concepção ele tinha descido. Só que na verdade ele ficou ali na mesma. Pela movimentação do mercado eu achei que ele tinha descido. Cometi um erro. Aí o segundo aqui ó, vai a 3, galera. Quando eu percebo que o segundo desceu a 3, imediatamente, olha lá o que eu faço. Ó.
Olha lá o que eu faço. Eu boto para entrar e pum, tiro. Milésimo de segundo. Aperto o X. Senão, ele me pegaria. Ele bateu em... Olha lá, vou voltar de novo. Olha só o que acontece. Ó. Eu boto lá em 258 para entrar. Pum, percebo que desceu o X. Assim que eu tiro, ó, pum, ele dá um toque em 260 e desce de novo. Me corresponderia. E poderia subir absurdamente contra mim. E aí, ó, eu começo a olhar para o segundo, porque o segundo também chegou ali em 3. E tô aí, ó. Agora estou observando de novo. Esperando os meus famosos indicadores. Muito back no favorito, nada de lei e o segundo subindo. Essa corrida teve um grau de dificuldade bastante razoável, galera. Porque você vê, não acontece quase nada no mercado. E às vezes o que vai acontecer vai sempre contra você. O que você acha que vai acontecer não acontece. Então tem que ficar muito ligado nisso. Nesse momento, ó, entra 600 e pouco. 608, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Entra aqui, ó. Eu estou olhando o segundo. E imediatamente, ó, começa 694, 699 contra o primeiro cavalo, ok? E aí, imediatamente, o que eu faço? Estou olhando para ver se fura ele. Porque se furar esse dinheiro, significa que o mercado está com um pouco mais de confiança. Pum. Aí me motiva a entrar. Ó. Olha o que eu vou fazer agora. Estou olhando os dois cavalos, porque olha o segundo cavalo. Como é que está lado a lado. Lembra que eu falei que uma corrida de 3 milhas, as coisas tendem a acontecer aqui no amarelo? Olha lá. Olha lá o cavalo que não era tão bom assim. Ó. Eles estão disputando. Por isso que a sua entrada no mercado tem que ser precisa agora. Porque se você errar a entrada aqui, você vai tomar um prejuízo absurdo. Porque se você errar o cavalo aqui, que vai descer, acabou, galera. Por isso que eu aconselho a vocês que não têm muita experiência ainda, que está começando agora, nesse tipo de corrida aqui, sentiu isso, não faça nada. Porque a tendência de você errar o cavalo aqui e isso contra você é absurdo. Muito absurdo. Olha lá. Eu estou aqui observando. Estou aqui observando o indicador. Pum. Aí, olha lá. Vou tentar voltar aqui num momento crucial disso. Tá vendo aquele 733 lá em 3? É que aquele cara espera que esse cavalo vai subir. Que o cavalo 1 vai subir. Por isso que ele está lá esperando. Porque ele acha que vai subir, vai pegar ele, vai descer de novo e ele vai ter um lucro. É isso que ele está esperando que aconteça. E você acha que isso vai acontecer? Não sei. Ó, 1472 aqui. O que esse cara está esperando? Esse cara está esperando que vá subir o mercado e vai pegar ele lá e depois esse cavalo desse e ele já está lá esperando na fila. Ou seja, ele chegou na frente na fila. Ok? E eu estou esperando. Ó. Até agora eu não estou fazendo nada. Por quê? Apesar de ter muito back aqui, nada de lei, agora, olha só, galera, a situação que nós temos no mercado. Você pode entrar aqui? Pode. Tranquilo. Mas olha o detalhe. Tem o back? Tem o back. Primeiro requisito? Ok. Tenho lei contra o meu cavalo? Não tenho lei. Segundo requisito. Agora, olha o terceiro requisito. Tenho muito lei contra o meu cavalo favorito? Tenho 549 aqui em 2,92. Mas olha o que eu tenho de back. Então, é isso que vocês têm que observar. O que pode acontecer aqui? Você entrar a favor do cavalo número 5, que é o nosso favorito, e quem descer é o cavalo número 2. Porque tem 549 aqui. Para esses 549 ser comido a essa altura da corrida, é um pulo. Porque estamos entrando numa fase da corrida com movimentações maiores de odd e de dinheiro. Então esses 549 aqui pode ser comido no pulo. Então você tem que esperar. Esperar uma confirmação maior. Ok? E é isso que eu estou esperando. Estou percebendo, olha lá. Começa a perceber que aqueles 500 já viraram 416. E por isso que eu estou olhando aqui já para o segundo. Olha lá. Estou olhando para o segundo. Pô, quando eu vou olhar para o segundo, mais uma vez, ó, entra um leia ele.
de mais dinheiro. Pô, volto pro primeiro. E tô olhando aqui o primeiro. Faço nada. Pum. Até agora nada. Comecei a perceber que o segundo começou a dar sinais de subida de novo. E entro erradamente no segundo. Olha só o que eu faço. Olha que entrada errada. Isso é o detalhe. Quando eu estava operando aqui, todos os meus erros e acertos eu não editei nada. Justamente porque se eu editar os meus erros, não estou mostrando para vocês a realidade do mercado. E o mercado dos cavalos é muito normal você cometer erro. Ok? A coisa mais normal do mercado de cavalo é você cometer erro. E erros são normais no mercado de cavalo. Agora, você não pode cometer são erros fatais. Olha só, vê se tinha motivo de eu entrar aqui no segundo cavalo pelo que eu ensinei a vocês até agora. Olha lá. Teria motivo de entrar? Claro que não, né? Se eu tivesse que entrar, por exemplo, era melhor ter forçado uma entrada aqui no back no primeiro. 504. Mas na euforia do mercado, eu entrei. Entrei pelo cano. Não me desespero, mesmo sabendo que entrei. Estou esperando a descida para fechar em zero. Aqui, eu esperando aqui para fechar em zero. Olho para o primeiro para ver se o primeiro está subindo e ele vai descer. Pum, fecha onde dá. Por quê? Olha o que acontece. Olha a situação que eu estou agora. Estou tentando fechar aqui em zero. Ok? Estou tentando fechar em zero. Mas quando eu percebo que o meu primeiro cavalo favorito começa a dar sinais de subida, olha lá, ele vai de 2,66 a 2,80, imediatamente eu boto para fechar onde dá. Porque o que pode acontecer? Esse segundo cavalo aqui disparar a descer. Porque o meu primeiro cavalo, que era o favorito, já não está tão bem assim. Então é o que me motiva a fechar rapidamente. E pronto, tranquilamente, 45 centavos, estou pronto para tentar recuperar e sair em lucro dessa corrida. Não me desespero, mais uma vez vou atrás dos meus indicadores. Back no favorito, nada e lei e o meu segundo cavalo sempre pior. Não esquecendo, galera, que olha quem está chegando aqui, ó. Olha o terceiro aqui. O meu terceiro lugar começa a encostar no segundo. E aí é aquele caso que eu falei para vocês. Se ele passar o primeiro, se ele passar o segundo, desculpa, chegar uma odd de 2,50, aí eu aperto barra de espaço. Nesse caso aqui eu não aperto ainda. Porque o segundo ainda é segundo, não tem motivo de organizar nada. Ok? Não tem motivo de organizar nada. Eu continuo olhando aqui, ó, esperando indicativo. Ok? Olha só. Para a galera que está iniciando. Agora, já poderia parar. Ah, mas vai fechar a corrida com 35 centavos de prejuízo? Vou, galera. Porque vai ter mais 10 que eu vou fazer lucro. Agora, para a galera que já está mais experiente que eu estou falando, operando 6, 7 meses, todo dia no cavalo, aí você pode operar depois no laranja, ok? Fora isso, eu aconselho a você não fazer isso. Eu percebo que o terceiro cavalo está bem, porque olha onde que ele saiu, olha onde que ele está. E olha a quantidade de back que tem aqui agora e a quantidade de lei. Temos 10 dólares aqui, esse time não tem nada. Então eu vou tentar fazer um tique aqui no meu terceiro, até para tirar o prejuízo que eu estou aqui. Ó. Entro e já boto para fechar. Ó, boto para fechar, não me desespero, ele deu uma subida contra mim. Não fico desesperado ainda, ok? Fico esperando. Também olho para os outros cavalos para ver o que está acontecendo nos outros cavalos, ver se eles estão descendo, subindo. Quando eu percebo que os cavalos estão descendo, tá? Eu imediatamente fecho. Olha o que eu faço, vou voltar de novo. Ó. Olha só o que eu faço. Eu boto para fechar, eu entro no mercado. Entrei no mercado. Quero retirar só o prejuízo até agora. Só que eu percebo que olha o que acontece aqui com os outros cavalos. Ó. Olha só o que acontece. Eu boto para fechar aqui. Começa a ver o meu terceiro cavalo subindo, subindo, subindo.
E a entrada absurda de back no primeiro. Boto para fechar. Assim que eu boto para fechar, já volto para operar aqui no primeiro. Porque vi aqueles mil e pouco entrando. E aí o que eu faço? Começa a ver uma entrada absurda, que é o que eu queria, ó, desde o início da corrida. Olha aqui minha odd abaixo de 3, ó. Minha odd não, minha stake abaixo de 3 aqui, ó, esperando para ser correspondida. Ele me pega ali em 3, ó. Pum, me pega. E eu já estou aqui esperando para sair aqui a qualquer momento do mercado. Não me desespero para sair, espero para ver o que vai acontecer. Tem 200 e pouco ali, pum, é comigo. Aí deixa, ó. Olha a rajada, ó. Para que eu vou fechar agora? Dou uma olhada sempre para o segundo e para o terceiro agora, para ver se eles estão se aproximando. E continua. E continua. Olha só o que eu faço, ó. Cometo mais um erro nessa corrida. Aqui, ó. Poderia ter deixado, mas eu vou para fechar. Até para garantir, porque como eu estava com prejuízo de 1,33, já falei, pô, não vou sair em prejuízo nessa corrida não. Começa a ver a rajada entrando de dinheiro. Era para ter deixado continuar. Mas por precaução, galera, o que eu faço? Boto para fechar, ó. Pum. Boto para fechar. Porque ele poderia subir com força contra mim. E eu boto para fechar. E aí já estou com 50 centavos de lucro com 8 dólares. Entro de novo, se eu não me engano. Aqui, ó. Olha lá. Coloco aqui em 2,42. Olha aqui, ó. Olha lá. Vem, tá descendo, entra uma rajada de back, como vocês podem ver. Pum. Olha lá. Entra aquela rajada. O meu segundo cavalo também sobe, ó. Pum. Nisso que ele sobe, eu tento entrar no mercado. Olha lá onde eu vou colocar, ó. Pum. Bota aqui, abaixo de 2,56, aqui me stake esperando. Nisso que ela está esperando, qual é o meu sonho, galera? Meu sonho é que de 2,40 ela me pegue lá em cima e eu já bote para fechar aqui, ok? Do lado direito. Ele me pega? Não, não me pega. Eu aperto o X e já boto aqui embaixo de 2,42. Aqui eu tentando entrar, embaixo de 2,42. Qual é o meu sonho? Que de 2,34 ele me pegue lá e continue descendo. Não me pega, galera. Não é isso que acontece. Olha lá. Ele não me pega ali em 2,40, embaixo de 2,42. Ele me ignora. Ele vai muito próximo, não me pega. Ok? E aí o que acontece? Eu mais uma vez aperto o X e coloco agora para entrar aqui em 2,24, embaixo de 2,24, tá vendo? Qual é o meu sonho? De 2,12, ele me pegue lá em cima e já quando desça, já desça me dando lucro para poder fechar aqui do lado. E é isso que acontece. Ó. Ele me pega e começa a descer. E eu vou fechar? Não, porque tem 1084 aqui. Apesar de ter 714, estou numa posição extremamente arriscada. Olha só a situação que eu me encontro. Tem um cavalo 3, que já não é o 3, já é o segundo, porque o segundo já não é o segundo. Okay? O segundo já é o terceiro. Tem um cavalo 3 próximo de mim. Já estou no vermelho. Tenho 1088 me resistindo aqui. Ou seja, 1088, que não é nada. Ou seja, eu não tenho outros valores abaixo dele. Ou seja, se esse cara tirar dinheiro aqui, isso pode subir muito bruscamente contra mim. Até porque tem 714 aqui. Ou seja, se esse 1088 sair, tô lascado. O que eu tomo? Tomo a decisão de quê? Nesse momento? De fechar, galera. De fechar do jeito que dá. Por quê? Olha aqui. Tenho 1088 agora em back. 720 em lei. Se esse cara aqui tira esses 1088, essa odd aqui sobe absurdamente. Por quê? Olha só onde que eu já estou, galera. Estou no vermelho. Extremamente arriscado operar aqui no vermelho. Isso aqui poderia ir com muita força contra mim. O que acontece? Tenho esse cavalo aqui, 13,30, que veio lá de cima e está em 13,30, ou seja, esse cavalo está bem também. Qual a decisão que eu tomo? Fechar o mais rápido possível. E é isso que eu faço. Começa a ver o meu 1080 sendo comido, pum. Boto para fechar no melhor preço. Fechei com 36 centavos. Viu ali? Muito rápido.
E aí tô aí, ó. Agora eu tô esperando. Tô esperando uma oscilação. E agora, galera, que vem o trader extremamente avançado que eu falei. Isso aqui é só pra galera que já tem uns 6 meses de mercado, já entendeu realmente a lógica disso tudo. Eu vou explicar por uma metodologia, ok? Porque eu não posso deixar passar. Mas não aconselho você fazer. Estou sendo repetitivo. Não opere no vermelho e no laranja por enquanto. Passa um mês e meio operando verde, amarelo com pouco dinheiro. Entenda bem isso tudo que eu estou falando. Depois tente fazer. Olha o que eu faço aqui, galera. Estou com 36 cents, ok? Começa a ver que esse cavalo aqui está com aquele gráfico ó, que eu te falei, ó, oscilante. Ele vai lá em cima e desce. Vai lá em cima e desce. Como em ioiô. Tem um segundo cavalo bem colado, ó, rabo a rabo comigo. Cabeça a cabeça. Qual cavalo, galera, que me deu mais confiança a corrida inteira? Nenhum. Nenhum cavalo. A verdade é que o primeiro favorito nunca esteve tão bem assim, ao ponto de falar, porra, esse cavalo aqui está muito bem e os outros dois que estão disputando com ele estão mal. Para você ter ideia, esse cavalo aqui não deu confiança a corrida inteira. Tanto é que ele está numa odd de 2,60 lá no final da corrida. Temos outros dois cavalos com possibilidade ainda notória de ganhar. O segundo e até mesmo o terceiro, porque 5 numa odd vermelha eles desabam muito rápido, ok, galera? Isso pode acontecer tranquilo. Então o que pode acontecer? Esse cavalo teve tão mal na corrida, ou seja, ele deu tanto pouca confiança pra gente, que até o terceiro lugar chegou a estar em 2 e pouco, galera. Então estou numa situação aqui que é o seguinte, ou eu saio, assumo esses 36 centavos aqui, ou tento fazer exatamente o que eu vou fazer agora, ok? Percebe? Estou analisando, percebi que o segundo cavalo ó, já passou o meu primeiro, já está numa odd melhor lá. O segundo cavalo já está numa odd melhor. O que eu faço? Estou olhando. Espero estar oscilando. Olha só o que eu faço. Aperto barra de espaço. Ó. O cavalo 2 é o meu segundo lugar. Só que quando eu percebo que ele passa o primeiro, olha lá. Olha lá. Ele passa o primeiro, o que eu faço? Aperto barra de espaço e organizo novamente os cavalos. Barra de espaço. Olha lá. Bom. Olha ele aqui agora. Reorganizar. O que eu penso? Agora eu vou operar nele. Ok? Vou operar nele. E nisso, olha só. 1 a 2 e 14 e 1 2 e 18. Eles estão lado a lado, galera. Isso aqui não é nada. Qualquer erro aqui é fatal. Você perde a stake inteira. É extremamente avançado. E tá lá, ó. Eu percebo uma fração de segundo, em fração de segundo, que ele dá uma oscilada pro alto muito brusca. Ó. Pum, vai lá em cima. O que eu faço? Dou uma olhada pro primeiro, que agora é o segundo. E olha o que eu faço. Dá uma olhada. Inverto novamente, galera. Aperto barra de espaço. Olha só o que aconteceu com o cavalo. Imagina, você se aventura aqui nesse cavalo. Olha aqui, ó. Vou repetir esse lance aqui que foi tenso. Por enquanto ele é segundo. Ele vai virar primeiro. Ó. Quando eu percebo que ele vira primeiro, eu aperto barra de espaço. Pum. Aperto barra de espaço. Tô olhando. Opa, vou operar nesse cavalo. É nesse cavalo que eu vou trabalhar. Nesse momento que eu penso isso, olha o que acontece com o primeiro. Dá uma olhada agora aqui pro 5, ó. Dá uma olhada pro 5. Dá uma olhada pro 5. Pum. O 5 já vira o primeiro de novo. Olha que loucura. E olha o terceiro. 3 e 15. Já era 5, lembra?
já está em 13,15. Então, eles estão tudo um do lado do outro. Então, isso é extremamente difícil de fazer, ok? Vou mostrar aqui metodologicamente. Olha aqui. Esse cavalo aqui dá uma queda absurda. Vai para 1,70. Isso aí é minha motivação de entrar. Mas por quê? Olha os outros nesse momento aqui, ó. 5,2 e 4,6. E é isso que me motiva a entrar. Por quê? Olha as odds dos outros cavalos agora. O que eu faço? Entro no mercado. Coloco lá em cima, para ele me pegar lá em cima e me fechar. Olha aqui, ó. Embaixo de 2,56, aqui, ó, a minha stake aqui, ó. O que eu espero? Que ele dê um salto e venha me pegar aqui em 2,56 e desça. Olha só. Pum. Me pega e olha só o que acontece. Me dá 10 de lucro. Ok, galera? Então é isso. Vou voltar aqui só esse final para vocês visualizarem melhor. Olha aqui, ó. Quando eu percebo que esse cavalo fez isso, eu coloco ele lá em cima para me pegar. Ele está em 2,26, olha isso. Ele começa a me dar prejuízo, me pega lá em cima, ó, e pum, 10 e pouco de lucro. Ok? Então é isso, galera.